E só pra gente relembrar um pouco, porque afinal já são 4 meses sem jogos do Corinthians, 4 meses longe do futebol, 4 meses a gente já quase esqueceu a campanha vexatória que o Corinthians estava fazendo no Campeonato Paulista, mas aqui estou eu, Guilherme da Irmandade Corintiana, para relembrar a gente o nosso sofrimento. Trazer as boas notícias, né? Sempre um arauto. Pô, de boas eu notícias, não esqueci a má campanha, não, cara. Olha lá, até agora os jogos realizados no Corinthians no Campeonato Paulista. O Corinthians ganhou, começou ganhando bem, 4-1 em cima do Botafogo. Show! Depois empatou 3 do 1-1. Bozelli, hein? 3 do Bozelão. 3 do Bozelli. Empatou com o Mirassol 1-1 fora de casa, perdeu para Ponte Preta. Então, os primeiros jogos, uma vitória, um empate, uma derrota. Teve até gol do Roger nesse aí. Ganhou do Santos, o clássico, por enquanto, o primeiro clássico disputado. Perde Um dos melhores jogos do Corinthians no ano, esse do Santos. Perde para Inter de Limeira. E aqui a gente faz essa pausa, quer dizer, até aqui são 1, 2, 3, 4, 5 jogos disputados, 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate, 7 pontos conquistados. E aqui, entre esse jogo e o próximo jogo, que é o clássico, o majestoso, contra o São Paulo, o Corinthians saiu fora da Libertadores. E a gente aqui na Irmandade, e acho que a maior parte dos corintianos falava que agora não, agora o Corinthians só tendo o Campeonato Paulista pela frente, vai deslanchar no Campeonato Paulista, vai disparar, enfim, vai se classificar com o pé nas costas, né? Foi o que a gente imaginou, mas não foi isso que aconteceu. Nos jogos seguintes, o Corinthians empatou com o São Paulo, ainda naquela ressaca da desclassificação da Libertadores, perde para o Água Santa num jogo que o Corinthians tinha tudo para ganhar, enfim, é um aqueles jogos mais traumatizantes, talvez, dessa campanha. Empata com o Santo André e o Corinthians vem de 3 empates. Empate com o Santo André, empate com o Novo Horizontino, empate contra o Ituano, todos 1-1. A campanha do Corinthians aí, bem ruim. Só para dar um resumo melhor aqui, na nossa situação do grupo do Corinthians, a gente lembra que no grupo no Campeonato Paulista classificam-se 2 times, o Corinthians está em terceiro lugar com 11 pontos, atrás do Guarani, que está em segundo lugar com 16 pontos, e o Bragantino com 17 pontos. O Corinthians tem mais 2 jogos para ser disputados, portanto 6 pontos. O Guarani com 2 empates, classificado, sem chance do Corinthians alcançá-lo, né? Corinthians e a Ferroviária estão em situações idênticas aí nessa tabela que você está mostrando. Sim. O que diferencia os dois? É gols pró pro Corinthians? Isso, gols pró. O saldo de gols é igual. Cartão amarelo, sei Não, lá. é gols pró. O Corinthians marcou um gol a mais e levou um gol a mais também, porque o saldo de gols é o mesmo. Mas só porque o Corinthians marcou um gol a mais é que está na frente da Ferroviária nesse momento. Mas está exatamente nas mesmas condições. A Ferroviária, portanto, tem quase as mesmas chances de classificar do Corinthians. Tem apenas esse 1 gol de diferença que, claro, se ela ganhar mais jogos, o Corinthians deve... Essa diferença de 1 gol é facilmente revertida, né? O Corinthians, o próximo adversário, os próximos jogos que o Corinthians tem para disputar são esses. Já começa quente, num clássico. Corinthians e Palmeiras. A volta do campeonato está marcada para o dia 22, que é uma quarta-feira, mas ainda não foram definidos os horários e quais jogos vão ser disputados. Pode ser que tenha jogo dia 22, pode ser que tenha jogo dia 23, enfim, a gente não sabe como é que vai ser a tabela a do Paulista, vai ser desmembrada e vai ser colocada nos seus horários, né? Mas o primeiro jogo do Corinthians é contra o Palmeiras na Arena Corinthians, agora com o estádio sem torcida. Eu acho que a Arena perde bastante da sua força, né? E o outro jogo é contra o Oeste de Itápolis, né? E só para a gente lembrar os jogos que faltam para o Guarani, que é o nosso adversário direto para a vaga, e o Campeonato Paulista tem essa coisa no regulamento que você não consegue tirar pontos dos seus adversários diretos pela vaga, né? O Guarani vai jogar contra o Botafogo, que é um dos piores times do campeonato, somente com 8 pontos conquistados, e vai jogar um jogo mais difícil contra o São Paulo. Mas lembrando que o Guarani basta uma vitória. Se o Guarani ganhar um jogo, já era para o Corinthians, não tem menor chance de retorno, né? O Oeste, que é o segundo adversário do Corinthians, tem uma situação interessante aí nesse meio, porque ele está, ao mesmo tempo, disputando a vaga do segundo lugar. Ele tem 10 pontos atualmente, mas está disputando a segunda colocação lá do grupo. Atualmente, se acabasse hoje essa primeira fase, ele entrava na segunda fase aí, entrava nas oitavas de finais, mesmo com menos pontos que o Corinthians. Mas com 10 pontos, ele é um dos times que está até mais ameaçado que o Corinthians para o rebaixamento. Então, dependendo da combinação de resultados que se der aí, o Oeste pode entrar nesse último jogo ou brigando para consolidar a vaga deles nas oitavas de final, ou brigando para não cair. Né? Alguma coisa pode acontecer. É bem curiosa a situação do Oeste,
Mas é um De time qualquer que forma, o último jogo É. do Corinthians promete ser um jogo que o adversário vem forte, né? Ou seja, ou para não cair ou para classificar. Exato. E eles estavam numa situação muito pior. Eles estavam com 4 pontos e fizeram 6 pontos nas últimas 2 rodadas, antes da pandemia interromper o campeonato. Então eles vêm de 2 vitórias. Assim, se for desconsiderar esses 4 meses de tempo parado, é um time que tá crescendo, que tá num momento bom. Aí. Mas eu acho que com essa parada, todos esses movimentos de crescer e de descer Com somem. certeza. A Já gente parece, espera que ajude o começa- Corinthians também, né? Pode até ser que o West volte de novo numa boa performance, mas nada a ver com a ascensão do final do pré-paralisação. Porque essa pausa foi muito grande, parou todo mundo onde estava, né? Inscreva-se no nosso canal do YouTube e seja um irmão da Irmandade.